Oi, Pedagogia, oi. neuropsicopedagogia. Boa noite, Boa Bela! noite. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo Tô bem? te vendo bem, tô te ouvindo bem. Lindíssima de lilás, púrpura, a cor da sua escrita. Isso é uma homenagem. Ah, obrigada, gratidão. Eu tô de lilazinho aqui também embaixo, ó, tá vendo? O caso aqui por cima tá Então, a amarelo. corujinha aqui, sua homenagem das suas Ó, pinturas. que Ó, lindo! Amei, 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 amei demais. Que top, que top, bom. top. Que prazer você aqui, viu? Muito E, bem-vinda. O pessoal tá chegando aqui ainda, porque a gente começa oficialmente às 19. Aí eu vou deixar das 19 pra gente poder. Boa noite, o pessoal tá se apresentando aí, tá falando, boas-vindas. Vão entrando, vão chegando. Peguem suas canecas, que hoje promete, né? a minha tá aqui, Linda quentinha. também de rosa, né? Pra combinar, assim, perfeita. Muito bom. Boa noite, Adeilde. Tem uma pessoal, Beth, Gabriele. O pessoal tá entrando aí, olha que bacana. Beth, ali, Gabriel, olá. Rafaela também entrou aqui. Minha galera tá toda aqui, viu, Paty? Olha que A galera tá top, em gente. peso. Que top, amando. E vai ser muito maravilhoso. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o volume. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Aumentei um pouquinho o volume que estava baixo. Melhorou agora? O volume tá bom? Pra mim tá ótimo aqui. Perfeito. Você também, maravilhosa. Oi, Amanda. Amanda do Rio de Janeiro, viu? Tá no Rio, Amanda. Tainara. maravilha. A gente tem até a Tainara também. Maravilha. Maricutinha respondeu tudo certo. Perfeito, gente. Então, 19 horas, oficialmente vamos iniciar o nosso café grafológico. Hoje com um tema muito maravilhoso, delicioso. A gente vai falar um pouquinho sobre a infância, né? Sobre neuropedagogia, psicopedagogia, pedagogia e grafologia, desenhos da infância, disgrafia, dislexia, vocacional, que é um dos campos da grafologia que a gente utiliza muito, que é a grafologia pedagógica. E chamei essa maravilhosa que vocês estão vendo, né? Também grafóloga, foi minha aluna de grafologia, que é a Isabela Neves. Fala seu Insta aí, Belinha, para quem não te segue ainda, para sua galerinha que não está aqui ainda, que está te conhecendo, e se apresente aí para o Brasil, porque eu tenho alunos do Brasil, né? Então, se apresenta aí. Pronto. Meu nome é Isabela, como você mesmo já falou, tá? Eu tenho 2 Instas, tá? Esse aqui que a gente tá aqui agora é o meu perfil pessoal, né? O particular. E eu tenho agora, tô iniciando, né? Essa área aí, esse marketing, essa coisa toda que tá chegando para mim aí no perfil profissional. Então, esse aqui é o @Isabela_Neves_Queenie. E eu tenho o profissional, que é o psicopedagoga Isabela Neves. Psicopedagoga Isabela Neves. Então, essas 2 continhas aí, para quem quiser seguir, sintam-se à vontade. Maravilha. Então, vamos lá começar, né? Deixa eu me apresentar de fato, quem eu sou, o que é que eu faço, não é como funciona. Então, eu sou pedagoga e fiz pós em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Então, falando sobre pedagogia, que é a área de conhecimento, né? De fato, quando a gente fala assim, o professor, para ser professor, precisa fazer pedagogia, ou então faz uma matéria, né? Uma matemática, uma história, uma geografia, nessa questão. Eu vou dar uma lidinha aqui, viu? Que eu anotei aqui umas coisas para não me perder, porque a gente vai falar sobre bastante coisa, né? Então eu quero falar de tudo, eu não quero me perder, eu quero, né, focar em cada assunto aqui. Então, a pedagogia seria a área que concentra os estudos, né? O estudo do aprendizado, processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor se torna o condutor do aluno, da criança, ou do jovem, ou do adulto, ou até do idoso também. É aquele que, de fato, vai conduzir o ensino. O psicopedagogo aí vai auxiliar as crianças, as pessoas e até as instituições de ensino. Né, no caso do psicopedagogo institucional, porque na minha pós-graduação eu posso tanto atuar na parte clínica quanto na parte institucional. E em questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, né, então a gente vai pegar a criança, a dificuldade da criança e vai solucionar esses problemas. Né, vamos interferir nessas soluções, nessas problemáticas todas com relação ao aprendizado da criança.
Já a neuropsicopedagogia, como o nome já diz, né, neurociência, é uma área multidisciplinar que cuida do estudo e do cuidado da aprendizagem. Então, ela ocupa em se tratar de solucionar as dificuldades cognitivas, facilita e melhora o processamento da aprendizagem, da comunicação, das áreas afetadas pelo cérebro, ok? Então, essas 3 áreas, Paty, elas se complementam, tá? Tanto a pedagogia como a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia. Então, eu fui linkando uma coisa com a outra. Eu já amo a pedagogia. Vou orientar um pouquinho mais. Como é que ela se complementa com a grafologia? E eu já tenho 4, né? 4 fases agora. Que traduz inconsciente através desse ato consciente que é escrever. Como é que ela se complementa aí com a grafologia também? Vamos botar aqui o quarteto fantástico agora. Vamos lá. Então, assim, vamos partir do princípio logo do consultório, né? Que, de fato, é o que eu tenho feito atualmente. Atualmente eu tenho trabalhado no consultório, atendendo apenas a parte da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. E... Estou vendo que você chegou, uma amiga falou, cheguei, bem-vinda, vem. Bem-vinda, tá, chegou aí, muito bem. Então, assim, a grafologia, Paty, ela se encaixa perfeitamente nessas áreas, não é? Após ter feito o curso com você, sabe aquela abertura de mente, sabe aquele brilho, aquela coisa que acontece quando a gente se descobre, se redescobre, não é? Então, assim, a grafologia entra perfeitamente nisso. Então, quando eu falo que a grafologia se encaixa nessas áreas, o que eu quero dizer? A escrita, como você já falou, que vai falar também sobre o desenho. Então, tudo está linkado. A grafologia vai entrar como um acessório para a gente, não é? Assim como tem os testes, né, para descobrir uma dislexia, uma descalculia, uma desortografia. Então, a grafologia vai entrar justamente linkando isso tudo e trazendo para a gente, mais como se fosse um teste mesmo, né, para a gente descobrir, através da grafologia da criança, ou do adolescente, ou do jovem, como funciona o emocional, como está essa letra, como a grafia em si. E a grafologia, pessoal, é algo incrível. Se vocês puderem participar da Masterclass que está chegando aí, se puder participar, fazer... Perfeito, Bela. Aproveita para convidar mesmo, dia 10 às 20h45. Aí quem tiver interesse, vai lá no direct, vai entrar no grupo de WhatsApp, a gente vai enviar o link do Zoom. Vai ser aulão mesmo, com o Ed Kobayashi. A gente vai falar sobre as 5 feridas da infância. Então, vai ser incrível, porque todos nós, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou as 5, na verdade, dizem que nós temos todas as 5 em menor ou maior grau. Tem aquelas destacadas. É perfeito. Exatamente. Então, a grafologia, ela pode ajudar, né, a aumentar, inclusive, o desempenho dessa criança. Porque através da escrita, se a escrita não estiver bacana, se tiver com uma escrita confusa, por exemplo, a gente pode fazer as alterações através da grafologia, né, do uso da grafologia. Então, melhorando essa escrita, inclusive. Então, as crianças menores, né? A gente está falando da escrita grafológica de crianças maiores, crianças já alfabetizadas, né? Crianças a partir de 7 anos em diante. 6 anos já pode, né? Já tem essa questão da escrita. Posteriormente, a escrita caligráfica, né? Aquela letrinha redondinha, como a gente chama, né? A caligrafia. Modelo escolar. E cada um vai ficar com um modelo diferente. Ainda o adulto tem um tipo de execução de forma caligráfica. Uns têm caligráfica arredondada, outra caligráfica angulosa, outra caligráfica tipográfica. As dimensões são diferentes. Lembra lá da aula de grafologia? As inclinações são diferentes, os alinhamentos são diferentes, as margens são diferentes. E tudo isso muda. Então você fala, Bela tem caligráfica e também. Vocês são completamente diferentes, porque tem outros gêneros gráficos que vão fazendo essa estatística lá. E aí vai somar que é o raio-x, né? Que é o raio-x da alma, que é o laudo. Exatamente. Então, é exatamente isso. A gente pode utilizar a grafologia para todas as idades, né? Tanto da infância, quando é pequenininho, que a gente vai analisar não a letra, mas o desenho. Isso. Né? E, olha, Paty, estou fazendo um curso de desenho infantil, que é algo assim, eu fico só lembrando da grafologia.
muito incrível. Sabe, cada detalhe, cada coisa que a gente vai descobrindo através do desenho, porque assim, o desenho, ele não é só um rabisco, né? A gente pode até, quando tá pequenininho ali, 2 aninhos, 3 aninhos, fazer aquele rabisco, aquela coisa, mas ali tem uma grafologia, gente, tem algo ali por trás, tem um emocional, né? Tem a questão da parentalidade, tem a questão do emocional, né, como um todo. É muito, um recheio, assim. Aqui, né? Vou dar uma pincelada aqui pra Vamos galera. lá, Paty. Me ajuda aí que eu quero aprender mais também sobre desenhos que eu estou iniciando. Pensando depois em fazer até um café grafológico disso, uma masterclass, enfim, a gente fala bastante disso no avançado que você não está, eu espero que esteja no próximo. Ainda não. No avançado a gente fala, além de grafopatologias, da reeducação, né, neurofisiológica do gesto gráfico, que é reeducação neuroescritural. A gente também cita essas questões. Então, algumas pinceladas. Por exemplo, quando a criança desenha o sol, primeiramente, antes de você avaliar o desenho, um caractere ou outro, observar mudanças nesses desenhos da criança. Então, se a criança costuma sempre desenhar de um jeito, de repente você percebe uma mudança brusca naqueles desenhos, então os pais, os tutores, os responsáveis, os mestres, os educadores devem ficar atentos. Isso já chama muita atenção, tá? Então, olha, Tati falou aqui, gente, Isabela falou, Tati, vamos lá. Força. É maravilhoso, Tati. Eu sou suspeita, eu não posso falar. Tem que botar quem já fez aqui para falar, porque eu sou suspeita. Incrível. Mas realmente é o antes e o depois. É como ela falou, é uma chave que se abre. E foi engraçado que a Bela fez presencial ainda, né? Então hoje a gente vende formação inicial gravado para todo o Brasil. Breve para outros países também, que a gente vai colocar também em espanhol e inglês. Mas assim, é bacana porque a nossa turminha foi uma química muito fantástica. E a sala que a gente ficou se chamava Paris. Então, existia um eco coletivo ali muito forte, muitos segredos que ali ficavam velados. E era engraçado, porque todo mundo, membro da turma, foram 2 dias intensos, né? Um sábado, domingo inteiro. Então o pessoal falava, olha, gente, tudo que acontece em Paris, morre em Paris. Um colega nossa, muito engraçado, eu não vou citar o nome dele aqui, se ele quiser, depois ele se manifeste, que ele falava assim, meu Deus, quando ele começou a ver o inconsciente dele ali escrito, que não tinha como disfarçar isso. E ele começou a fazer essa interpretação, porque ele começou a ver o significado psicológico de cada gênero. Ele falava, meu Deus, tem que ter peito de raça para grafologia. Esse meme também. Mas é muito fantástico, porque é um novo saber. Né? Então, assim como o idioma que você aprende, que você fica fluente, é um idioma. Eu fiquei muito orgulhosa. Semana passada a gente não teve café grafológico, a gente estava no curso do avançado. Então, uma semana no mês agora, até dezembro, a gente está de segunda a quinta, a gente está no curso do avançado. E eu coloquei uma grafia bem difícil para a gente já ver coisas da grafologia italiana, que já é o Entosato 1, Entosato 2, né? Síndromes, a gente já vê síndromes, é o avançado realmente. E elas fizeram uma análise passiva muito perfeita. Então eu fiquei muito orgulhosa, porque eu falei, nossa, elas estão estudando, elas estão acompanhando, né? E uma amiga minha que é médica, quando eu fui contar esse relato, ela fez, nossa, elas conseguiram identificar isso, isso e isso da grafia. Eu digo, claro, é que nem medicina, é que nem direito, é que nem idioma. Você aprendeu, você vai utilizar. Tem melhores advogados, melhores médicos, melhores filósofos, melhores linguistas, melhores tudo. Quem estuda mais, quem treina mais, vai sair na frente. Mas é a mesma coisa. Então, assim, é bem bacana. Mas voltando para a questão dos desenhos. Então, tem algumas... Primeira coisa é a mudança. Algumas observações. Você observar se essa criança teve uma mudança repentina naqueles desenhos. Isso deve chamar muito a atenção do pai, da mãe, dos tutores, dos educadores, dos responsáveis. Segunda questão. Quando você começa a perceber o sol, vou falar aqui uma pincelada, né? Ele representa a figura... Vamos lá. Então, quando essa criança sol, olhando para o outro lado, ou com a carinha torta, ou retorcida, ou chorando, ou de repente com óculos de sol. Tem muita criança que desenha o sol com óculos de sol. Significa dizer, se ele representa a figura paterna, que este pai, este tutor, o modelo do pai, que pode ser um padrasto, um tio, um irmão mais velho, enfim, a figura do pai que ela tem não está se comportando como deveria. E ela não quer enxergar. Daí os óculos de sol, olha que interessante. Ou olhando para o outro lado, porque ela não quer ver aquela realidade. Ou com a cara torta, porque ela está sofrendo. Isso é um dos exemplos, né? Então, por exemplo, essa criança desenha aquela casinha que a gente sempre vê, mas ela tá, isso você já deve ter visto no curso seu já de desenho, ela não coloca base, ela está insegura.
Se ela coloca o papai e a mamãe de um lado da casinha e ela tá do outro, ela sente um isolamento, né? Outra coisa interessante é quando você vê a criança desenhar só em... Sabe o pontilhismo da pintura? Que são pontos, parecem picos, assim, vários pontinhos. Então, está tudo pontilhado o tempo inteiro. Isso mostra uma impulsividade muito grande. Se ela é uma artista que está fazendo pontilhismo, ok. Mas se não, e essa mudança é repentina, então já vale a pena uma observação. Desenhos com muita rigidez corporal, também a gente tem que chamar a atenção, porque ela pode estar passando por momentos dissociativo social. Desenhos com... Por exemplo, essa criança, ela faz desenhos muito desproporcionais, principalmente nas zonas fálicas. Ela pode estar sofrendo abuso. E aí é um curso só de desenhos, que eu não vou entrar aqui, mas a gente está pincelando aqui, né? Ah, mas é uma delícia. Uma delícia. É maravilhoso. Paty, me diga uma coisa, com relação à força do desenho, a escrita no papel, como tem também na grafologia escrita, Perfeita. tem também, não é, no desenho? Lembra que na grafologia a pressão, né, que ela é envolvida, justamente fala da pressão, ela entra por tensão, que é a forma de fazer os traços, e a profundidade, que são sulcos no papel. Então, essa pressão, que é a energia psíquica concentrada, se ela estiver muito intensa, o indivíduo está muito ansioso, com muita energia psíquica concentrada. Da mesma forma, a criança, ela pode estar com muito sofrimento, muita energia psíquica concentrada, mas por quê? É um TDAH, que a gente consegue ver na escrita, é um autismo, é um espectro TEA. O que é isso? É um sofrimento externo que ela está passando, né? Então, se a criança está sofrendo um bullying na escola, a gente consegue ver pela grafologia, a margem direita é enorme. Lembra da margem direita? A chegada nos objetivos, no tu, no outro, é um paredão. Então, tudo isso a gente consegue ver. E desenhar, sim, é a forma, é a sua venda subjetiva daquele eu, daquele escrevente. É a forma que ele se manifesta, são os traços. Então, da mesma forma que na grafologia o texto é o eu social e a assinatura é o eu íntimo, lembra? Da mesma forma, a criança, o papel em branco, ela vai se desmembrar ali ou não, se conter, manifestando a mais pura manifestação do seu eu íntimo, ou seja, de como ela está se sentindo e como ela é. Então, é muito profundo, né? Fala um pouquinho dos seus desenhos, o que você está apaixonada aí pelo curso de desenhos. Eu tô. Eu tava vendo esses dias um vídeo de uma psicopedagoga que estava fazendo uma leitura de um desenho. Eu achei, ó, de arrepiar. Uma criança que a mãe tinha se programado, se planejado durante 5 anos, ela iria se casar, depois ela ia ter filhos, uma menina, depois um menino, e assim aconteceu. Ela teve uma menina, posteriormente ela descobriu, né, veio se descobrir como mãe, né, na maternidade, na correria, na agitação, trabalho, cuidar de filho, casa e tudo mais, e aí veio aquele susto para ela. Então, o segundo filho já não era tão desejado como ela tinha planejado. Então, quando veio a primeira filha, logo antes, né, digamos assim, antes de um prazo pré-estabelecido, veio o menino. E aí, quando veio esse menino, veio um terceiro, Paty. Meu Deus. E aí, o desenho desse terceiro que ela estava analisando. Quando ele desenhou a família, né, ele usou aquela parte de cima do ofício, né, do A4, ele usou só aquela parte de cima. Então, ele desenhou a mãe, nomeou, desenhou o pai, nomeou, a irmã nomeou, o irmão nomeou. E quando ele foi desenhar ele, não tinha espaço, Paty, na folha. E aí, ela lembrando na anamnese que foi feita com a mãe anteriormente, e de fato, a mãe, estava rejeitando ele de alguma forma. Daquela inclusão, daquele não existiu. Meu Deus, Bela, que forte. Muito forte. E ela ficou aguardando, né, ele observar que tinha a parte de baixo da folha. Então ele disse, não, esqueci de me desenhar. Não, eu não vou caber aí, né, não me cabe aí. E tinha aquela parte toda inteira embaixo, né? E ele não visualizava aquilo. E aí entra o trabalho do psicopedagogo, né? Para trazer de volta essa realidade dessa emoção, né? Trazer essa família como um todo, né? Que a gente trabalha com o emocional, não somente com a parte escrita, né? A parte de jogar, de brincar, de trazer essa aprendizagem, mas é todo esse complemento. Então, assim, o desenho tem me encantado mais ainda,
né? A grafologia já me encantava e a grafologia na parte do desenho tem me encantado ainda mais, porque eu posso utilizar isso no consultório. Então, de fato, a grafologia como a Tati falou ali, eu tenho realmente brilho nos olhos, Tati, porque eu aprendi, veio de dentro para fora. Não é algo que eu só fiz um curso e aprendi a fazer e tal, como a gente aprende na faculdade, né? A gente vai lá, lê, aprende, assiste às aulas. Não, eu vivenciei, né? Paty cutucou lá, ó, minha feridinha interna. Foi algo assim surreal mesmo. E a gente ficava assim embasbacado. Nossa, como isso aqui, como pode isso aqui? E aí a gente chorava, se emocionava. Não é algo assim realmente muito sensacional. E Descobri coisas que estavam lá guardadinhas. não, engraçado que teve muito lapsus calame e muito lapsus linguagem nessa turma, né? Sim, a memória. Eu não lembro, porque depois eu esqueço tudo, você sabe, eu tenho um mecanismo de defesa para mim, graças a Deus que eu esqueço tudo. Mas muito depoimento de vocês, de dizer assim, todo mundo fazia. E depois, e uns dos outros, depois, quando vocês começaram a entender e conseguir fazer essas leituras, né? Então foi bem bacana, porque vem forte. Então, como você falou, isso que aconteceu no desenho, a gente pode fazer uma analogia com a grafologia com o nosso lapsus calame que a gente aprendeu. Então, é uma forma, porque realmente existiu esse esquecimento, esse não sentido de pertencimento a esse último filho nesse núcleo familiar que já existia, né? Então, é muito forte e muito bonito também. Então, quando você vê que você linka, você fala, nossa, e aí você vai buscar e depois essa criança começa a escrever. Aí você já vai associando com os gêneros que a gente aprendeu já com os desenhos. E aí aquilo se corrobora. Você percebe que esse mesmo sol torto está vindo em outro gênero gráfico lá que representa o modelo da ausência do modelo masculino paterno. E você fala, olha só o que está acontecendo. Por exemplo, poderia ser qualquer outro caso. Então aquilo começa a se encaixar, né? E é realmente um revelar. Então, assim, Bela, em consultório você já consegue trazer também essa chave da grafologia para agregar ainda mais a parte daí da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, da neuropedagogia de uma forma, não vou dizer mais tríade, né? De um quarteto. Seria agora muito bom. E aí a grafologia, a gente está falando aqui das coisas que a gente descobre e tudo mais, e diante da grafologia, da escrita, do que a gente aprende, a gente vai trazer as mudanças, que foi o que de fato aconteceu comigo. Né? Como eu te falei no privado lá no WhatsApp anteriormente, Paty, eu estou fazendo coisa que eu não estava fazendo antes, que eu me descobri fazendo, né? Coisas que de fato estavam guardadas aqui dentro, que a gente descobriu lá em Paris. E aí eu tô, né, colocando para frente isso aí, porque a gente não pode fazer terapia ou fazer qualquer tipo de atividade que mexe com o nosso emocional e ficar na mesma. E a grafologia mexe de uma forma extraordinária com a gente e é impossível a gente ficar na mesma. É impossível. É como Einstein dizia, né? A mente que se expande jamais volta ao tamanho original. Então é mais ou menos por aí. Uma coisa que eu brinco muito assim, não adianta você fazer terapia, que nem você que tem rinite, toma um remédio para rinite e volta pro quarto empoeirado. Você tem que fazer uma faxina no quarto, você tem que tirar aqueles ácaros dali. Senão, você vai tomar um remédio de rinite e vai voltar para o quarto empoeirado. Então, é esse movimento de mudança também. Então, como você falou, não só para o jovem, para o adolescente, para a criança, mas para o adulto também, com a própria andragogia, que é a aprendizagem do adulto. Então, até a morte a gente pode, deve estar se ressignificando, se assim a gente quiser, ou não. Por isso que alguns param, né? Mas não tem, porque o movimento ele é cíclico, ele é impulsionador para frente o tempo inteiro. Então, mesmo que você não seja a buscadora ou o buscador, não tem jeito, a vida vai te chacoalhar, mesmo dizer assim, mas você tem que evoluir, você vai ter que findar esse ciclo para iniciar um novo, seja do que for. Né? Vamos identificar esse sentimento que você tem, essa crença limitante psicológica que não é a real, é só um aspecto e uma falseta da sua mente, mas não é que seja assim, nem que tem que ser assim. E a mente brinca muito com a gente o tempo inteiro, né? Ela tá ali o tempo inteiro trazendo armadilhas. Então cabe a gente entender, não, pera, isso aqui é minha mente brincando comigo, mas o meu eu superior é maior. Deixa eu ler aqui o psicológico, mental, espiritual, e aí a gente faz disso uma coisa muito mais bonita, sem precisar repetir padrões.
E aí eu quero abrir aqui também um espaço para falar sobre os profissionais, não é, Paty? Eu, no lado da pedagogia, a gente pode abranger aqui os professores, por exemplo, os coordenadores escolares, né? E a grafologia não serve só para criança, tá? Não serve só para a fase do aprendizado em si. Vai trazer toda a terapia, né? Tem também a grafoterapia, né, Paty? Que vai trazer a grafologia junto com a terapia, que Paty faz isso no consultório, né? Então, assim, para os professores aprenderem a lidar com o seu emocional para estar à frente de sala de aula, é totalmente incrível. Coordenação escolar, que trabalha com nesse nicho escolar todo, é de fato muito importante. E aí entra o quê? Né, que Paty está fazendo também, que Paty é multitarefa, viu? Eu adoro. Então, a orientação vocacional, vamos falar um pouquinho, tá, Paty, disso? Excelente, Bela, excelente ponto, né? Muito bom, muito bem linkado. A grafologia ela pode ser utilizada para várias áreas, então, como você falou aí sabiamente. Então, tanto a grafoterapia, que é a reeducação neuroestrutural, que eu atendo no consultório, os pacientes. Então, faço esse raio-x da alma, que é o laudo. Vou dar da evolutiva, mas não é só dar uma evolutiva. A gente vai tratar juntos tudo que ele precisa ter, seu, fazer para mudar esses padrões, senão continua na mesma, né? Para fazer a faxina no quarto empoeirado e deixar de ter a rinite. Maravilha. A gente utiliza a grafologia corporativa, o RH, a pessoa certa no lugar certo, na grafoseleção, né? Então, é uma ferramenta muito assertiva, porque ela vai além desses testes comportamentais, DISC, PDA, porque ela vê realmente a alma, então não só as habilidades, mas o comportamento. Se é uma pessoa idônea, parceria, você vai fechar um sócio novo, esse sócio é confiável, não é, né? Isso é importante, é um usurário, não é uma pessoa de confiança, isso é importante, é um mintômago, tudo isso a grafologia vai te dar. A parte da grafologia forense, que já é mais a parte da justiça, então a gente consegue perceber, né? Então, tanto a grafia do algoz e ou da vítima, ver se ele tem alguma doença, se estava fazendo uso de psicotrópicos, enfim, já é uma parte mais detalhista. Pré-matrimonial a gente utiliza também. E uma das áreas aí importantíssimas que você está falando é a pedagógica. Então, nessa grafologia pedagógica, não só na análise das disgrafias, das descalculias, da parte de TDAH, dessa parte toda que ela ajuda, dos desenhos da infância, mas no vocacional. Escolher o nosso futuro é uma decisão muito difícil e definitiva. E o jovem brasileiro, ao contrário, né, da Europa, dos americanos, eles não têm os estágios necessários para ele sentir um pouquinho cada profissão. Ele tem que chegar aí com uma média de 17, 18 anos e decidir. Ali tá pior ainda, porque agora no segundo ano você já começa a botar mais peso naquelas matérias. Então piorou ainda mais. E ele tá muito inseguro ainda, porque ele tá cheio de medos. Ele não tem ainda vivência prática para tomar essa decisão tão importante. Então, uma análise grafológica bem feita, junto com a orientação vocacional, com uma avaliação, né, de questionário vocacional, ela vai mapear as melhores habilidades, as aptidades melhores daquele jovem, que vai tomar uma decisão importantíssima, porque é uma carreira para o resto da vida. E já vi aí milhões de jovens que começam medicina porque o pai quer, a mãe quer, porque quer ganhar dinheiro, porque quer gestor, mas não tem nada de medicina dentro dele. Ele faz por um modelo social, mas não por ikigai, não pelo chamado realmente, como a gente chama, o vocacional. Então, o vocacional ele vai ajudar. A parte vocacional com o grafológico, ele vai dizer quais profissões, quais habilidades você tem afins para alguns tipos de profissão. Sim, então assim como vocacional, a gente já direciona para o seu filho, para o seu sobrinho, para você. Eu estou fazendo vocacional, Bela, de gente de 40, 50, 60 anos que quer mudar de carreira. Então, como eu venho também desse ranço, né, da área de gestão de RH, as galeras querem fazer essa recolocação profissional. Então, Patrícia, me ajuda. Como é que eu faço, Paty, para eu ir com uma nova carreira que eu ame, que eu comece aqui como um plano B e esse plano B vire um plano A? Então, a gente faz o vocacional com o grafológico e é uma ajuda muito importante, porque é uma ferramenta assertiva que vai lhe dar um apoio ali para você saber realmente que aquela decisão é a melhor para o seu perfil, para a sua vida. Não adianta você fazer B, porque papai e mamãe quer que você faça B, se você nasceu para fazer A. Ou vice-versa, você vai estar infeliz, você não vai ter ikigai, você não vai ter esse brilho nos olhos, você não vai ter o sucesso e a prosperidade plenos, que é a circulação de talentos e energia, que é o legado que você deixa no mundo. Porque você vai ser um profissional, aspas, medíocre, porque você vai estar ali na média só atingindo o que você quer, né? Assim, em termos de resultados imediatos, mas não em termos de legado. Então fica uma vida muito condenada e pobre, né? Alguém falando, Rosalvo. Rose está fazendo, Rose, minha amiga, ela está fazendo psicologia. Para Rose, eu falei, Rose, vamos lá, vamos assistir que você vai amar. Muito
bem-vinda, Rose. Exatamente, o vocacional é muito bom, gente, porque ele é uma ferramenta ali que ele vai ajudar nesse processo decisório tão importante que é para a sua vida. Na verdade, deveria ser proibido o jovem ter que decidir com 16, 17 anos o que ele quer para o resto da vida, porque a gente pode mudar de ideia. Ou, pelo menos, a gente ter experiências prévias, estágios prévios, nosso sistema educativo, né, fosse mais integrado, que botasse o jovem aprendiz já desde cedo e isso fosse realmente de uma forma intensa, que não existe. Então, já que a gente tem essas falhas, o que é que a gente pode estar usando uma ferramenta aí excepcional, o vocacional? E a gente trabalha com isso também. Então, quem precisar aí, né, para você, para o seu filho, para o seu sobrinho, para os seus alunos, porque a pedagógica não só para o aluno, como a Bela falou muito bem, mas principalmente para a parte da coordenação pedagógica, os professores e mestres, os educadores no sentido da palavra. E muitas vezes esses próprios educadores, esses próprios professores, esses próprios pedagogos e mestres, eles têm que também tratar as suas questões que estão ali em cerne, latentes, né? Que a gente fala conteúdo latente expresso, e a grafologia vai ajudá-los também nisso. É aquela história, para eu salvar o outro, eu preciso ser salvo. Né? Então, isso é importante. A Rose botou que fez economia, mas a primeira graduação, hoje, mais madura, descobriu a vocação. Tá vendo aí? Olha só, vocacional. Obrigada, Rose. Exatamente, Paty. Se você for observar, se a gente fizesse uma enquete aqui, por exemplo, e colocasse assim, sua primeira graduação, você gostou? Como é que, né, como é que funcionou? Eu, por exemplo, até parar aqui na pedagogia, eu fui fazer administração, até serviço social, você imagine. E eu não me encontrava, né? Eu trabalhava numa empresa de produtos farmacêuticos e que eu fui empurrada para administração. Foi bom, claro, não isolo isso de nada da minha vida, porque tudo acompanha agora, né? A administração vai trazer para a pedagogia, para a psicopedagogia, né? Muita coisa, eu utilizo muito a parte da administração que eu fiz na área clínica, mas até chegar na pedagogia, eu fiz tanta coisa, eu fiz curso técnico de nutrição, até chegar na pedagogia. Então, assim, eu fui buscando as coisinhas até me encontrar. E aí, Paty, olha só que interessante. Quando eu entrei na sala para fazer faculdade de pedagogia, e aí fui me encantando, e aí fui para a minha primeira escola. Quando eu fui dar a minha aula lá para os meus pequenininhos, passou um filme na minha cabeça. Quando eu estava lá, se Manuela está aqui agora, minha amiga de infância, vai lembrar disso, quando a gente brincava na garagem da casa dela. E eu era sempre a professora. Mas, Paty, passou um filme na minha cabeça quando eu entrei na sala a primeira vez. E aquilo foi tão encantador. E foi a minha vocação. Eu me encontrei ali. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Né? Quando vem uma criança para mim, eu estou agora com a paciente de 13 anos, tem uns pequenininhos também. E é algo assim que me move de fato, né? Querer ajudar. E aí eu venho para a grafologia, e aí eu venho para o desenho, e aí eu vou estudar mais, né? Conhecer mais coisas para agregar tudo isso na parte clínica. Então a grafologia, gente, eu volto a repetir, fico repetindo e batendo nessa tecla, porque serviu para mim como pessoa e serve para mim como profissional. Verdade. E assim, é o que você falou, é muito genuíno. Essa busca, quando a gente se encontra numa coisa que a gente ama, é aquela história, ama o que você faz e não precisa trabalhar nenhum dia. Claro que a gente trabalha, mas a gente trabalha com amor, a gente trabalha com leveza, com alegria, com glória. É fluido o processo. Se você precisar trabalhar um sábado, um domingo, você não vai reclamar, você vai agradecer que aquele trabalho veio. Se você ficar até 11 da noite dando aula, você não está reclamando, você está agradecendo. É muito genuíno, porque é um encontro realmente. Você fala, aqui é o meu chamado. E quando você começa a ter os feedbacks dos resultados do seu trabalho, isso não tem preço, né? Bora, Micaela, Micaela tá aí dizendo, vamos fazer grafologia. Bora, sensacional. Vamos fazer, vê que você vai amar realmente. É um divisor realmente de águas, assim. E agrega muito, porque é uma chave, né? Então, quando você se encontra, o café grafológico anterior, semana passada eu estava dando aula de grafologia avançada, mas anterior a gente fez com o Guto Santos. O Guto até entrou aqui, não sei se ele está aí ainda, se ele estiver me ouvindo. E a gente falou justamente sobre Ikigai, grafologia e oratória. Né? Então, o Guto é um grande divulgador aí dos Oradores da Luz, que é o MOL, tá aí um dos embaixadores do Ikigai Brasil, enfim. E a gente falando sobre isso, né? O que é o Ikigai? É justamente esse sentido de propósito. Então, é quando você acha o
que você ama fazer, que o mundo precisa que você faça, é a sua vocação, é a sua paixão, é a sua missão, que você é remunerado por aquilo, é uma interseção, pronto. Isso é o Ikigai, né? É o sentido de propósito, é a tradução mais próxima que a gente pode achar aqui no Ocidente. Então, tudo muda, porque você fala, aqui eu me encontro, aqui eu tenho um sentido de pertencimento, aqui é o meu lugar, aqui eu vou continuar, aqui eu tenho um legado. Então, sim, é possível ter duas vocações? É possível ter duas, três. Quantas pessoas... Gente, eu sou grafóloga, eu sou grafoterapeuta, eu sou grafoperita, perita judicial grafotécnica, eu sou grafopatologista, eu sou gestora de RH e nas horas vagas ainda pinto quadros. E também, tá aqui a coruja. Tá tudo aqui no meio que cai no mundo gráfico. Então, assim, mas se você linkar tudo, é uma comunicação, porque escrever nada mais é que comunicar. Educar, o pedagogo, o educador, nada mais é do que comunicar. Perceba, o grafoterapeuta ele está ajudando pessoas nesse encontro. Então, se você perceber, tem um link, né? Alguém botou aqui, me achei, que maravilha. Ajuda maravilhosa. E você se achou em quê? Vamos fazer enquete aqui. Como é que vocês estão Vamos aqui? Vão comentando com a gente, tá? Faz uma enquete aqui. Vocês já se acharam? Estão se achando? Enfim, estão perdidos completamente de 0 a 10? Não, já se acharam? Me fala um pouquinho como é que... Ou mudaram, né? Já Ou tiveram... estão insatisfeitos com a profissão atual, né? Estão em busca de uma nova vocação, né? Como você falou aqui, você está acompanhando pessoas de 40 para cima, né? 40 anos mais. De repente, tem gente aí com 40 a mais e querendo uma nova convocação, uma nova vocação, né? Isso, Rose, foi eu que pedi. Obrigada. Olha, eu tô aqui falando da coruja, viu? Que Paty pintou uma coruja incrível. Ela mostrou pra gente lá no curso. Maravilhosa. Eu amo coruja, né? Sou suspeita. Eu amo. Gente, eu sou apaixonada. E eu tava, olha só que interessante, 5 anos afastada do ateliê, sem pintar, correria louca e tal. E aí esse ano eu falei, não, esse ano eu volto, eu não posso abandonar, porque é uma coisa que faz bem pra minha alma. Então, quando vocês perguntam, a gente pode ter duas vocações? Pode. Você tem aquela vocação que é o seu Ikigai, que é a sua missão, paixão, vocação, e você é remunerado por isso, você vive disso. É diferente de você trabalhar só por dinheiro. Muita gente trabalha só por dinheiro, porque é o que precisa, e a gente precisa viver, precisa de dinheiro para isso, mas não está feliz. Então, o legal é quando você consegue essa interseção, você conseguir uma coisa que te dê essa remuneração, mas que te faça feliz. Só que tem também os trabalhos da alma, os chamados da alma. Então, tem gente que vai fazer aí ajuda voluntária, tem gente que vai fazer... eu tenho um amigo que ele faz palestras em hospitais, ele se veste de palhaço, vai fazer para criancinhas com câncer, contador de histórias, vai levar um pouco de alegria. Isso é uma segunda vocação. Então, existem esses tipos de ikigais também, né? Então, quando você tem o Ikigai, que ele junta tudo e te remunera por isso, bacana, você achou o seu Ikigai. Mas, de repente, eu não ganho por isso, eu só faço um trabalho social no mundo, que é muito nobre também, porque tem gente que faz zero trabalho social no mundo, não pode. Na tabela do coach, a gente consegue ter lá um equilíbrio entre doar e o receber. Você não pode só receber, você tem que dar para a vida também. Você também não pode só dar, você também tem que receber. Esse equilíbrio tem que estar bacana até para você estar bacana, né? Então, quando você tem um chamado da alma também, façam, gente. Eu quero fazer cerâmica, faça. Quero fazer ikebana, faça. Quero fazer dança do ventre, vá fazer. Nossa, eu quero fazer, sei lá, paraquedismo, vá fazer. Cuidado, né? Pesquisem antes. Mas assim, façam, porque a vida é sua. Não deixe ninguém lhe tirar isso. A vida é sua. E as pessoas falam, só se vive uma vez. Não, você vive várias vezes. Todos os dias você vive. Todos os dias você tem uma nova vida para fazer dela o que você quiser. A decisão é toda sua. E aí eu tive um aluno, né? Que uma vez o sonho dele era fazer psicologia. Ele era de outra área, era da área de TI e tal. E ele falou, nossa, prof, mas são 5 anos. Eu falei, são 5 anos, mas os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Eu falei isso. Você escolhe se você quer fazer e daqui a 5 anos você está formado ou não. 5 anos vão passar de qualquer jeito. Hoje ele é um grande psicólogo, atende aí horrores, realizado com Ikigai definido, claro e definido. Então a grafologia ajuda nisso também, a gente encontrar o nosso Ikigai claro e definido. Porque às vezes as pessoas estão perdidas e estão já no piloto automático. Né? Uma amiga minha falava, tô lobotimizadas. Quase isso, você está ali no pilotinho automático. Você repete padrão, mas não é o que te faz feliz de verdade, o que faz sua alma brilhar.
E quando a sua alma brilha, você brilha, o mundo brilha, você passa seu brilho para o outro, aquilo incentivou pessoas, aí começa um legado de coisas boas, é uma teia invisível dourada que vai se De forma disseminando. leve, né? De forma saudável. De forma leve, Exato. né, Tatizinha? Então, quem sabe, você, Tati tá super ativa. Ela falou um comentário antes que eu nem consegui ler, que foi grande. Quem sabe aí vou descobrir um outro Ikigai seu, uma outra vocação também. Né? Então, mas é mesmo. Então, isso é bacana. Então, você falou que você começou, passou por administração, passou por assistência social, nutrição e foi se encontrar na pedagogia. Agora, com os desenhos, então, você está apaixonada. Eu comecei com administração, eu formei em administração. Aí, em administração, eu conheci a psicologia. No próprio curso de administração, me apaixonei. Aí, fui para a área de psicologia organização. Conheci a grafologia em administração. Eu tinha 18 aninhos. E não parei mais, não larguei mais. Então, a grafologia em paralelo, né, pelas diversas áreas da administração que eu passei, fiz MBA em marketing, fiz metodologia do ensino superior da pesquisa científica, uma espécie de pedagogia para adultos, psicologia organizacional, 17 especializações no mundo grafo, aí não parei mais também de estudar, até hoje eu estou estudando até a morte, o que tiver de curso de grafologia e neurociência, estou fazendo tudo, é só uma buscadora. Mas é tão bom quando a gente consegue se encaixar, então, e se descobrir. E ver assim, não, isso é minha área, ou isso não é. Mas você ter essa autenticidade, olha como você fala, bem, você está até mais bonita, essa autenticidade de estar assumindo isso para você mesma, não é para ninguém, é para você mesma. E a partir daí você encara o mundo de uma outra forma. Né? Alguém falou alguma coisa, Bela, vê se você consegue ler aí. Vamos lá. Minha alma brilha quando eu ajudo. Minha alma brilha quando eu ajudo um paciente, é verdade. Ó. Até choro às vezes de emoção. Mas sinto que falta água. Olha aí o vocacional, Paty. Já pensei em fazer cerâmica, quem sabe grafologia. Vamos fazer grafologia? Tati vai se descobrir na cerâmica e vai descobrir tanta coisa que está guardada, minha amiga. E Paty vai esmiuçar aí, viu, suas letrinhas. Exatamente. E assim, gente, quem realmente quiser fazer o vocacional, independente da idade, porque a gente está falando aqui do pedagógico, a gente está falando da infância, mas não é só para a infância, né? Claro que ela vai ajudar muito para o jovem, para a parte infanto-juvenil. Mas o adulto pode estar fazendo isso também e descobrir surpresas aí. Então, eu lembro que quando o meu pai era português, né? A mãe é descendente de italianas. E lá na Europa é bem comum grafologia, aqui não. E quando eu falei para meu pai, eu vou fazer grafologia, meu pai falou, minha filha, ninguém conhece isso aqui, você não está em Portugal. Eu falei, por isso mesmo, eu vou ser pioneira. Porque, na verdade, já teve um movimento muito forte na Bahia. Em 1900, quando o doutor José Jaguar Costa Pinto, ele fez um livro, né? A grafologia forense e medicina legal. Ele fez esse tratado, ou seja, a gente já teve uma visão aí internacional de holofotes no Brasil, que foi na Bahia, em 1900. Esse livro belíssimo. Mas muita gente não sabe disso. Então, assim, se perdeu, meio que se perdeu isso depois. Tivemos um maravilhoso mestre Eduardo Evangelista, né, que faleceu no passado, que também disseminou a grafologia de uma forma espetacular e grandemente aí, inclusive morando muito tempo na Espanha, trazendo muito conhecimento para cá também. Barigucci perguntou, e análises? Não só vocacional. Sim, o vocacional com grafologia, você tem que passar, Barigucci, pela análise grafológica ativa. Tá? Ou seja, você vai fazer análise grafológica para você entender desse feedback e você vai fazer o questionário vocacional também. Então, ali a gente linka todas as habilidades, todo o perfil, como é que esse ser humano, jovem, adulto, criança, não importa, caminha pelo mundo, se ele chega ou não chega nos objetivos, se ele está com alguma síndrome, se ele tem alguma patologia pré-existente, se ele tem um TDAH, um espectro autista, porque isso também vai influenciar. E aí a gente tem que passar isso para os pais. Todo vocacional de menor, eu sempre envolvo os pais. Isso é fato. Por quê? Porque o feedback tem que ser em conjunto, é compartilhado. A partir de 18 anos, eu já atendo diretamente a pessoa e passo o feedback para ela. Mas até 18, sempre eu trago os pais, porque é um processo coletivo mesmo. Não tem jeito, o menor ele precisa desse apoio. Né? Como na pedagogia. Então, por exemplo, se você pega um paciente dela, que ele tem, por exemplo, TDAH, né, um jovem, e ele está precisando dessa ajuda, até para estudar, para se concentrar. Claro que ele vai ter lá psiquiatra passando medicação, ele pode ter até lá grafoterapeuta passando exercícios de reeducação neuroestrutural que aumenta esse foco. Mas ele tem a psicopedagoga que vai auxiliá-lo nessa parte cognitiva para ganhar esse foco, para ter essa disciplina de estudos, tratando o quê? Esse emocional.
Porque o TDAH, que a gente vê também na grafologia, nada mais é do que essa impulsividade desorganizada. A mente do TDAH, assim, eu tô falando aqui, ele já pensou em outra coisa, parece esse mosaico aqui atrás. Aí começa as cores a mudar e vai, mas não tem uma ordem, ele vai e aí dispersa. Então, E aí a gente vai trabalhar, né? A rotina, o comportamento, o emocional, porque tem a questão da autoestima também envolvida no TDAH, né? Porque ele tá ouvindo tanto ali que ele não para quieto, né? Se for no caso de um hiperativo, que a gente tem também o TDAH que não tem a hiperatividade, mas é totalmente desatento. Então a gente vai pegar a grafologia, vai analisar direitinho isso, seja por desenho ou seja por escrita, e aí a gente pode trazer uma melhoria de vida para essa criança, para esse jovem. É algo, assim, sensacional. que é sensacional. E só para acrescentar, diga. Não, isso, que é sensacional e fundamental, porque ele precisa. Exato. Porque senão ele vai ficar com autoestima baixa, até depressão, porque ele não atinge os resultados. Ele sente que ele não está acompanhando a boiada ou lá no Oceano Cardume, vamos dizer assim. Por quê? Porque realmente ele não está. Ele está, né? Pode continuar, Belinha. Pode falar. Eu tô falando desse teste vocacional, que é... Gente, se eu tivesse um teste vocacional desse linkado com a grafologia no meu tempo, eu ia pular pra pedagogia e aí, minha filha, pra frente, sabe? Mas eu agradeço a Deus, né? Porque todos os passos que eu tive na minha vida, tudo é determinado por Deus, até chegar a Paty, né? Até Vitor me ver ali escondidinha na pedagogia e dizer, vamos lá conhecer Paty. E eu sou grata a Deus pela vida de Vitor e Tainara, pela sua vida, tá, Paty? Então, assim, falando do vocacional, se, no caso, né, eu tenho uma paciente, por exemplo, acho que até ela entrou aí, a mãezinha Danúzia, né, a mãe de uma paciente minha. Eu indiquei ela, né, o teste vocacional para a criança fazer, né, para a jovenzinha fazer, porque descobrindo a vocação dela agora, já pode fazer cursos, né, já pode começar a ter esse caminho desenvolvendo essas habilidades. Perfeito. Mais rápido, Mas né? Não vai se perder no meio do caminho. Perfeito. Ai, Bela, que delícia. Eu nem acredito que nossa hora já chegou. A gente já está aqui há 40 minutos, nossas lives. Normalmente dura em torno de 40. Aí o pessoal, todo mundo fica, com gosto de quero mais. Mas é assim, ó. O que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. Venham para os próximos. Quero agradecer demais sua presença aqui. Foi uma delícia, por isso que passou tão voando. Eu acho que agregou em muitas pessoas esse papo tão gostoso, leve, não menos profundo, mas leve, né? Delicioso, porque a gente faz o que a gente ama e eu acho que dá para perceber isso. Quem quiser saber mais de grafologia, a gente vem, fala com a gente aqui no direct, a gente vai falar sobre o curso. E aproveito para convidar todo mundo para a Masterclass que a gente vai ter dia 10 no Zoom, às 20h45, sobre as 5 feridas da infância, tá? A gente vai falar não só de gêneros grávidos, de cada ferida, o que fazer para saná-las, como ressignificar isso na vida adulta. E vai ser lindo também. E só gratidão. Bela, você é uma fofa, uma querida. Muito obrigada. Gratidão imensa por ter aceitado aqui o convite. Foi muito delicioso, tá? Quero agradecer a todo mundo que entrou aí, meus amigos, né, profissionais da área da pedagogia. Eu tenho amigos aí, Paty, das antigas, viu? Micael mesmo aí é um amigo da antiga. Eu já queria antes, agora quero mais. Ótimo, vamos lá. @ sua escrita, vamos lá, pessoal. Né? Vão observar também lá no YouTube, tem vídeos de Paty fazendo, né? Falando sobre a grafologia. Tá, para quem quiser ver depois, quem chegou depois aí achou interessante, quem não pegou a parte da explicação de alguns desenhos que a gente deu uma pincelada, vai ficar gravado no feed do Sua Escrita, do @ Sua Escrita, e no YouTube também. Depois serve pro YouTube do Sua Escrita. Prof. Paty Vicente. E é isso. E Bela também já Isabela Neves. Sigam, porque é maravilhosa. Quem precisar também de psicopedagoga, uma profissional fantástica, ser humano e profissional lindo. Então, gratidão demais, Belinha. Viu? Muito bom. Amei. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês, tá? Muito obrigada. O pessoal tá falando aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Fala comigo no direct, fala com Paty. Vamos agregar, vamos conversar mais sobre essas coisas todas maravilhosas. Minha mãe aí, oi mãe, beijo. Essa filha, viu? Uma fofa, querida. Maravilha, gente. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo muito grande no coração de todos, tá? Amamos, Belinha. Muito
Beijão, pai. Vamos tirar um print aí, pessoal? Vamos colocar lá para ver quem assistiu, quem não assistiu. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Já tirei um aqui. Congela. Maravilhosa. Beijo, gente. Beijão. Amei, amei, Isabela. Beijo, meus amores. Amei. Beijo, Belinha. Gratidão. Obrigada, pessoal.